Desastre total aqui nas ações da Magazine Luiza, tá? A gente perdeu um fundo que a gente não poderia ter perdido, a gente está validando a perda do fundo anterior, então a situação complicou, já tá bem difícil acreditar em qualquer possibilidade de alta, pelo menos aí nesse curto e médio prazo, nas ações da Magazine Luiza. Então vamos rever todos os pontos importantes, rever toda a nossa leitura e tentar entender agora até onde pode ir essa queda. Tá? Então fiquem de olho porque tem bastante coisa importante para a gente analisar agora no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise da Magazine Luiza, Miglu 3. Vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendências, vale a pena comprar, se vale a pena vender. Vamos ver o que o gráfico está nos mostrando, porque sim, perdemos um fundo que a gente não poderia ter perdido. Então já de cara adianto que na minha visão não faz sentido nenhum ficar comprando ação abaixo desses patamares. A gente vai ver até onde pode essa queda, tá? O quão forte foi a perda dessa região e só uma armadilha nesse fundo que realmente pode salvar as ações da Magazine Luiza, tá? E isso aí precisa acontecer aí nessa semana no máximo, senão realmente a situação vai ficar bem difícil, tá? Mas antes da gente continuar, não esqueça do nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, primeiro comentário fixado, já clica e se inscreve, dá aquela força bacana pra gente crescer nosso canal de cripto também, muito conteúdo bacana para vocês, e também não esqueça no final do vídeo mais duas ações para vocês ficarem de olho. O Ibovespa pode sim retomar a alta, tem que ser agora, tem, mas tem muita ação barata ainda, então vale a pena vocês olharem as outras duas análises que vai aparecer no final do vídeo, beleza? E também não esqueça o nosso curso no primeiro comentário fixado aí para quem quer parar de perder dinheiro comprando na hora errada e usar o gráfico para investir para longo prazo. Primeiro comentário fixado e vocês participam também da nossa comunidade no Telegram de maneira vitalícia, beleza? Vamos lá então. Gráfico semanal. O que aconteceu então? Infelizmente, a gente está fazendo um padrão muito parecido que a gente fez aqui em cima. Ou seja, a gente perde o fundo anterior, fica acumulando justamente para tentar voltar para cima do fundo perdido e falha. Ó. E basicamente a gente fez a mesma coisa aqui. Ó. A gente perdeu o fundo, acumulou de maneira lateral, ou seja, o mercado estava se definindo se ele ia fazer uma armadilha de fundo ou se ele estava apenas consolidando a perda desse fundo para seguir a queda. Infelizmente, o mercado acabou nos validando por enquanto esse cenário de perda de acumulação. Então, sim, a gente pode esperar um movimento de queda bem acentuado, não dá para descartar, a não ser que e única alternativa é que a gente produza alguma espécie de armadilha de falso rompimento de fundo aqui embaixo, o que eu não contaria como mais provável, tá? Mas claro, a gente tem que sempre ficar de olho nesse tipo de situação. Mas agora já tô completamente pessimista aqui, embora a gente tenha notícias relevantes positivas, como o início aí de lucros recorrentes na ação, mas esse aumento da taxa Selic com certeza vai pesar no varejo todo. Então, sim, tem que ficar de olho nesse possível movimentação de baixa, tá? Então, pelo semanal, essa perda dos 10,50, que era o maior volume de negociação aqui do período, foi crucial na minha leitura, tá? Se a gente for passar pelo gráfico diário, também a gente vai ver isso até melhor, ó. Como a gente perdeu, vamos dar um zoom aqui, a gente perdeu esse fundo dos 10,50, ficou acumulando aqui um pouquinho durante alguns dias e perdemos essa região. Não me surpreenderia a gente ter fortes movimentos de baixa nos próximos dias, tá? Inclusive todo o resto da semana em direção ao nosso próximo alvo que a gente poderia começar a especular e projetar possíveis formações de fundo, mas que vai demorar muito tempo, tá? Mas então, por enquanto, a tendência se assumiu de baixa de novo, a gente falhou em voltar para cima do topo do fundo anterior perdido, tá? Aqui entre os 13 e os 14 reais era a nossa esperança de voltar a subir, que nem a gente trouxe nas outras análises, mas a gente não conseguiu ficar acima desses 13, então segue o jogo e agora a gente projeta os nossos movimentos de baixa, tá? Mas antes da gente continuar, quem não é inscrito no canal já se inscreve aí, ativa a notificação, deixa like, dá aquela força bacana aí pra gente crescer nosso canal aqui no YouTube, bater os 10 mil inscritos, meta modestíssima aí pro canal. Então dá aquela força bacana, deixa um comentário aí se vocês gostam da ação, não gostam.
compraram nessa região, vão continuar comprados? Deixa a opinião de vocês aí também, é muito importante. E não esqueça a nossa área de membros aí no botão Seja Membro, logo abaixo aí do vídeo, beleza? Então, vamos lá. O que a gente pode projetar para começar aqui essa queda nas ações da Magazine Luiza? Se a gente quisesse ser bem otimista, uma queda bem pequena, é a gente projetar toda essa extensão aqui de queda a partir do rompimento desse fundo dos 10,50, tá? Então a gente está falando sim das ações da Magazine Luiza lá na casa dos R$ 7. Pelo preço de hoje, uma queda aí de mais de 27%, tá? Então, quem está comprado, fique preparado com essa possibilidade da gente ver as ações da Magazine Luiza ainda mais baratas na região do 7, e mesmo assim a gente teria que esperar bater nesse 7 para ver se ele ia tentar formar outro fundo, como a gente tentou aqui, tá? E aqui a gente tentou formar um fundo, eu estava até otimista, mas a falha desses 10,50 aqui foi fundamental para anular essa leitura, e a única chance que a gente tem de ver alguma armadilha aqui é voltar para cima desses 10,50 ou essa semana ou no máximo semana que vem, e mesmo assim eu olharia com bastante desconfiança essa região, tá? Porque a partir de agora toda essa zona aqui vai ser uma enorme resistência para ação e vai ser difícil a gente ver ela ultrapassando essa região sem alguma dificuldade ou sem formar um pivô. Então a gente vai ter muito tempo para conseguir analisar isso aí bem com calma, tá? Mas por enquanto não vejo uma oportunidade clara de compra, não vale a pena comprar a minha leitura e na minha estratégia. Agora é hora de ficar de fora e esperar novas oportunidades, beleza? Então vamos lá, notícias. A gente tem a única coisa relevante mesmo aí da Magazine Luiza, essa reversão, né, de prejuízo pelo terceiro trimestre consecutivo. Então finalmente a ação estava mostrando recuperação e o mercado estava otimista, porque isso com a queda da taxa de juros ia com certeza melhorar bastante os resultados da Magazine Luiza, mas com esse aumento da taxa de juros e já a precificação aí de praticamente mais 2 ou 3 altas, isso aí vai judiar o varejo todo. Então, provavelmente vai retardar toda e qualquer possibilidade de recuperação da ação da Magazine Luiza, aí, pelo menos para esse ano. Quem sabe, talvez na metade do ano que vem, tá? Então, embora parte de fundamentos, né, tenha melhorado, a taxa de juros vai pressionar os resultados e o mercado também não se interessa por ações do varejo com essa alta de taxa de juros aí, beleza? Na parte de preço ao valor patrimonial, a gente está bem abaixo, mínimas históricas 0,65. Então a gente tem muito espaço para crescer aqui. Tudo que a gente precisa é o cenário correto para ver a reversão das ações, tá? Do varejo nacional, a única que realmente me interessa e me atrai ainda para ficar acompanhando é justamente a Magazine Luiza, que ainda tem bons resultados, fundamentos razoáveis, diversificação, coisa que Casa do Bahia nem pensar, pelo menos na minha opinião, tá? Então a gente tem um preço ao valor patrimonial de 0,65, preço sobre o lucro menos 30 também, a gente está praticamente nas mínimas históricas da ação e deve continuar pressionado aí pelo menos durante esse ano, imagino. Talvez ano que vem a gente tenha alguma melhora. Dividendos não paga nada. Margem EBITDA estava também nas mínimas. Esse ano já melhorou um pouco. A gente está em 4,08%. Com um viés aí até bem positivo de continuar subindo. Vamos acompanhando. ROI menos 2,14. Aqui a gente tem uma média histórica praticamente aí nessa região. Então não tem nada assim muito relevante para esse indicador, tá? Na parte de resultados, finalmente, depois de toda essa crise de 2022, 2023, a gente estava começando a ver bons resultados. Provavelmente a gente vai fechar o ano positivo, mas com essa taxa de juros, o mercado simplesmente não se interessa por ações do varejo. Os resultados continuam pressionados justamente por isso, e o mercado já está precificando as próximas 2 ou 3 altas que a gente vai ter na Selic, para depois a gente pensar numa melhora, tá? E aqui na dívida líquida, uma dívida líquida até bem reduzida, tá bem controlada.
tá? Embora o varejo nacional não seja uma ótima opção para quem gosta de investir aqui na bolsa brasileira, de todas as nacionais que a gente tem, a Magazine Luiza com toda certeza é melhor e por isso eu continuo ainda de olho para possivelmente em algum momento aportar na minha carteira, beleza? Então fiquem de olho aí e não esqueçam de olhar outras duas análises que estão aparecendo aí em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!